Fala galera, BJ na área para mais um episódio da nossa resenha semanal. E hoje vamos estudar o capítulo 2 do livro de Levítico, que fala sobre um outro tipo de sacrifício e o seu significado. Semana passada a gente já estudou o capítulo 1, que fala sobre o sacrifício de holocaustos, que eram aqueles onde eles queimavam ali o sacrifício por completo, a oferta por completo. Já no capítulo 2, ele fala um pouquinho sobre o sacrifício de cereais. Gente, esse sacrifício ele fala sobre um cuidado que nós temos que ter com o próximo. Sim, e hoje eu vou falar sobre isso. Quer saber como? Chega mais perto que hoje eu vou te explicar. Esses dois tipos de sacrifícios que eu citei, holocaustos e oferta de cereais, eles eram sacrifícios que os israelitas realizavam para honrar a Deus. O mais interessante é que eles eram oferecidos geralmente juntos. Sim, eles eram usados para glorificar a Deus e também para beneficiar as pessoas ao seu redor. A oferta dos cereais, ela especificamente não exigia sangue. Não, ela geralmente era uma oferta diferente, representada pela doação de algo valioso em benefício de outras pessoas. Isso porque uma pequena porção da oferta era queimada no altar, mas o restante era destinado a alimentar os sacerdotes. Isso, gente, era algo que eles poderiam usar de diferentes formas, como fazendo um pão assado, um cereal cozido ou até mesmo grelhado. Agora, observe que assim como Deus considerava o holocausto com um aroma agradável, ele repete a mesma afirmação sobre a oferta de cereais, lá em Levítico 2, verso 2 e verso 9. Isso deixa claro que o cuidado pelo próximo, pelas outras pessoas, é um tema muito importante para Deus. Não gostei. Que isso? Asmei. No capítulo 23, os proprietários de terra eles são instruídos a não colherem todo o grão das suas terras. Eles deveriam deixar parte para os pobres e para os estrangeiros colherem. Deus estava mostrando aos israelitas e a nós a importância de cuidar dos outros, de garantir que todas as pessoas sejam atendidas, mesmo aquelas que estejam em nosso território como estrangeiros. E sabe, pessoal, isso nos mostra algo realmente poderoso sobre Deus. Ele nos deu tanto, não é mesmo? Em resposta, Ele deseja que nós compartilhemos o que Ele nos deu, o que Ele nos confiou com os outros filhos dele. Ele quer que a gente auxilie as pessoas, não porque Ele precisa das nossas doações, mas porque Ele nos ama e deseja que nós amemos aos outros da mesma maneira. Levítico 19, 33 e 34 coloca isso de forma bem clara quando diz: não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Isso se aplica a nós hoje também, meus amigos. Devemos cuidar de todos ao nosso redor, porque todos fomos estrangeiros em algum sentido. Sabe, essa palavra estrangeiro, ela pega muito pra mim, porque agora eu estou experimentando na pele o que é você viver em outro país. Gente, tô há 10 meses fora do meu país de origem e não é algo fácil. Por mais que você tenha condições, por mais que você esteja preparado, planejado, estar fora do seu país, viver em outro contexto, é viver totalmente fora da zona de conforto. Quando você entra num lugar, quando você faz uma atividade, quando... Eu não sei se eu consigo explicar, mas o ato de ser um estrangeiro é um ato de desconforto constante. Deus é tão bom que Ele sabia disso. E Ele promoveu e inclusive incentivou os israelitas a cuidarem dos estrangeiros e dos mais necessitados. E com isso eu pergunto, como você pode estender cuidado às outras pessoas que estão ao seu redor? Como você pode mostrar o amor de Deus que tanto amou você pelas outras pessoas? Que coisas práticas a gente pode fazer para demonstrar esse amor? Sério, comenta aqui embaixo, comente ideias. Que coisas nós podemos fazer no nosso dia a dia para poder demonstrar amor pelos outros filhos de Deus? Comenta aqui embaixo, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Coloca aí, por exemplo, alimentando quem está faminto, ajudando quem está precisando de ajuda, dizendo para o meu vizinho, fazendo um bolo, algo especial para ele. Coloca alguma ideia aí, eu quero que a gente faça algo prático aqui no meio, para a gente poder se lembrar de maneira simples que nós podemos fazer para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Continuando o nosso estudo, observa aqui que interessante o que é dito em Levítico 2, verso 13. Diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente o sal a todas as suas ofertas. Gente, quando eu li isso aqui eu fiquei pensando. Fiquei com uma pergunta assim que não quer calar. Por que os israelitas eram instruídos a sempre colocar sal na oferta de cereais? O sal ao longo da Bíblia é usado como uma imagem de preservação e de pureza. Aqui, o sal representa a aliança inalterável do Deus de Israel com o seu povo. Um pacto que deveria ser preservado independente das circunstâncias. Sabe, como seguidores de Cristo hoje, nós somos chamados a ser sal da terra, conforme Mateus 5, verso 13. O sal dá sabor.
O sal preserva e nós somos chamados a trazer sabor do amor e do cuidado de Deus para o mundo. Paulo, nas suas cartas, pede que todas as nossas palavras sejam sempre agradáveis e ele diz temperadas com sal. Ou seja, as nossas palavras devem ser recheadas de sabedoria e de graça, para que a gente possa compartilhar a mensagem do amor de Deus de maneira atraente com as pessoas. Como sal, você é chamado a se espalhar, a se misturar com as pessoas, trazendo para as pessoas a bênção de Deus e a graça que Ele quer derramar para elas e resgatando elas da vida de pecado que vivem. Quando você descobre a alegria de caminhar com Jesus e como isso tempera a sua vida, você quer temperar a vida dos outros também. Agora, você percebe o quanto esse papel de sermos sal da terra se alinha com a mensagem de cuidar dos outros, que é algo que está muito claro na oferta dos cereais? Como seguidores de Jesus, nós somos chamados não apenas a honrar a Deus, mas também a cuidar dos outros filhos de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente estende o nosso amor e a nossa compaixão a eles, nós estamos adorando a Deus de uma maneira muito poderosa. Você lembra que lá no primeiro episódio a gente falou que o livro de Levítico nos ajuda a compreender de maneira mais completa o ministério de Jesus? Pois é, aqui no capítulo 2 isso fica muito mais evidente. Quer ver? Pode parecer meio estranho para nós hoje ver Jesus se apresentando como o pão da vida, mas por um judeu que conhecia o livro de Levítico, essa foi uma afirmação incrivelmente poderosa. O pão que eles comiam era feito com cereais que eles levavam para o sacrifício. Então, quando eles escutavam Jesus dizendo "Eu sou o pão da vida", eles associavam toda essa história com as ofertas de cereais e todo o tempo que eles esperavam pelo Messias. Pense nisso por um momento. Jesus ele estava se identificando com algo tão simples quanto o pão, quanto os cereais, itens básicos na nossa dieta diária. A única oferta que podia fazer expiação de pecados é aquela que envolve sacrifício de sangue. Portanto, essa oferta ela amplia o ministério de Jesus. Como ela faz isso, BJ? Ela, em sua simplicidade, aponta para Cristo, que nos sustenta com alimento físico e espiritual. Trazendo a oferta de cereais mais para perto da imagem de Cristo, a gente tem o texto de Isaías 53, verso 5, onde Jesus é descrito como ferido e moído por nossa causa. Para obter a melhor farinha necessária para a oferta de cereais, as espigas tinham que ser trituradas, refinadas, tal como Jesus foi moído e refinado pelo sofrimento. Então, temos um outro elemento, o fermento, que em 1 Coríntios 5,8 diz que é um símbolo do pecado. A oferta de cereais ela não podia ter fermento, refletindo a natureza sem pecado de Jesus. Um terceiro elemento que também é citado é o vinho, que frequentemente era incluído na oferta de cereais. Uma indicação clara do que Jesus faria na última ceia: servir o pão e servir o vinho, representando o seu corpo e representando o seu sangue. Agora eu tenho certeza que você entende muito melhor o ministério de Jesus através do livro de Levítico. Não te falei que esse livro é top? Agora eu quero falar de um perigo aqui desse verso e desse capítulo. Tem algumas pessoas que confundem a oferta de cereais como uma permissão para poder agir da maneira que querem, da maneira que desejam, doando, fazendo o bem e dizendo: olha, eu não preciso de Jesus, eu só preciso ser uma pessoa boa e ajudar as outras pessoas. Isso não é tão difícil de se ver por aí. A gente vê pessoas levando uma vida moralmente corrupta, mas em determinado momento elas começam a fazer grandes doações, começam a ajudar organizações filantrópicas e muitas vezes fazem isso como uma maneira de se redimir. Sabe, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque as ofertas, elas têm o foco em Jesus e no seu sacrifício, e não nas obras e nos sacrifícios humanos. A verdade, amigos, é que a oferta de cereais, ela não significa que a gente não precisa do sangue de Jesus, de maneira nenhuma. Sempre que a oferta de cereais era apresentada, ela era acompanhada por outros sacrifícios que exigiam a morte de um substituto. Sem o sangue de Cristo, não há salvação. Essa oferta de cereais aponta para Jesus, simbolizando a sua graça e o extraordinário sacrifício que ele fez por nós. E, inclusive, quando nós vemos essas ofertas aliadas, o sacrifício de um animal e o sacrifício de cereais, nós vemos que somos salvos unicamente pelo sacrifício de Cristo. Mas esse sacrifício, ele se exemplifica, ele se demonstra no nosso sacrifício pelas outras pessoas, na nossa generosidade e no nosso cuidado pelo próximo. E falando sobre rejeitar a vontade de Deus e colocar a nossa no meio, existe um fato curioso quando a gente fala sobre cereais e sobre pão da vida. Vocês lembram daquele episódio em que o rei Davi estava sendo ameaçado por Saul, buscou refúgio lá no templo e ele encontrou força
comendo pão da proposição, o pão que simbolizava Cristo, aquele pão foi muito mais do que um simples alimento. Sabe, gente, eu sei que hoje em dia muitas pessoas decidem não ir à igreja, não ir ao templo, perdendo a chance de ouvir a palavra de Deus, de ter sua fé fortalecida. A Bíblia adverte especificamente contra o hábito de faltar e de não fazer parte de uma igreja, não fazer parte das reuniões. BJ, mas por que isso é um problema? Quando na igreja os pregadores, os mestres exaltam Jesus, o nosso pão da vida, nós experimentamos uma plenitude espiritual e assim como Davi, nós também somos alimentados ali, no templo, nos reunindo com os nossos irmãos. Sabe, Jesus é a nossa força. Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa oferta. E muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo, eu não vou na igreja porque eu não me sinto alimentado lá. Mas geralmente, as pessoas que não se sentem alimentados na igreja é porque não estão se alimentando de Jesus fora da igreja. Imagine se você comesse apenas uma vez por semana. Você estaria alimentado? Não importa o quanto você coma, você ainda ficaria com fome. Assim é com o nosso alimento espiritual. Jesus é a nossa oferta de cereais, não apenas no sábado, mas todos os dias. Então, meu amigo, se alimente diariamente da palavra. Deixe que o seu amor por Jesus e o seu amor pelo próximo transborde e te leve à ação. Sempre se lembrando que tudo o que fazemos é com base no sacrifício que Cristo já fez. Resumindo então, doar ao próximo é algo extremamente importante para Deus. Segundo, como seguidores de Cristo hoje, nós somos chamados a preservar, trazer o sabor e realçar o sabor do mundo, assim cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro, nós necessitamos do sangue de Jesus para sermos justificados. E quarto, nutra o seu espírito com o pão da vida todos os dias da sua existência. Sabe, essa lição para mim ela deixou um sentido muito forte de que Jesus ele se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. Os sacrifícios eles mostram que Jesus ele veio nos salvar do pecado, mas ele também veio nos conceder a chance de ajudar outros a serem salvos também. O sacrifício de cereais nos mostra que nós somos chamados a cuidar das outras pessoas, a abençoar a vida dos que estão à nossa volta, a não apenas nos preocupar com o nosso relacionamento vertical, mas também horizontal, cuidando e abençoando os outros filhos de Deus. Que nessa semana você decida ser uma bênção para o mundo. Que você seja o sal na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que você faça a diferença onde quer que você esteja. Que quando você chegar num ambiente, aquele ambiente seja melhor, porque você está lá. Seja uma bênção para o mundo. Assim como Cristo é uma bênção para você.